Boa noite, amados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa noite. Uma noite no qual nós podemos falar da graça, da glória, falar do poder do nosso Deus. E basicamente é disso que fala o livro de Apocalipse, que é o grande desafio que o pastor Josider passou para mim trazer para vocês. E eu gostaria de ler com os irmãos Apocalipse capítulo 19. Verso 6 até o verso 10. Apocalipse 19, do verso 6 ao verso 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Paizinho amado, te louvamos por esta noite, te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos e aprendermos mais da Tua palavra. O Senhor tem nos ensinado a cada dia, demonstrado, ó Pai, pela Tua igreja que permanece durante tanto tempo sendo intrépida, pregando este evangelho, desta grande ceia, dessa grande boda, ó Pai, que um dia vai acontecer. As bodas do Cordeiro, onde nós estaremos, ó Pai, junto com o Senhor, sentado à mesma mesa, prontos a ceiar e nos alegrar pela história construída através do Teu povo, através da Tua graça e através do Teu Santo Espírito. Nos abençoe, ó Pai, nessa noite, para que possamos compreender essa palavra e que possamos mudar o nosso cotidiano a partir do nosso presente e futuro em Cristo Jesus. Baseados na crucificação e no passado seguro que nos dá a morte de Cristo Jesus, nós oramos em nome dele, Jesus, nosso Senhor e Redentor. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vivemos numa época, e apesar de eu ainda não ser avançado em idade, ainda ser considerado jovem, principalmente pela igreja presbiteriana, eu observo a nossa geração hoje e me assusta a forma como as pessoas vivem, a forma como as pessoas se portam diante dos outros, a forma como as pessoas se portam em relação, inclusive, àqueles que já são considerados liderança. Hoje nós somos mais ou menos como a segunda carta de Paulo a Timóteo vai referir-se aos últimos dias, a pessoas atrevidas, egoístas, avarentas, cheias de si mesmas. Buscamos sempre satisfazer os nossos egos e os nossos desejos, e com isso não conseguimos enxergar o que está à nossa volta. Uma das nossas crianças aqui falou um versículo de Provérbios que diz que a sabedoria é o temor do Senhor, e nós conseguimos conhecer o que está à nossa volta a partir dessa sabedoria. E exatamente porque não temos esse temor, seja com aqueles que são mais velhos, aqueles que já são estabelecidos, ou aqueles que são autoridade, ou seja, simplesmente por esse ímpeto de atrevimento e de satisfazer os nossos desejos, nós não conseguimos enxergar o mundo à nossa volta. E aí, creio eu, que esse é um dos motivos pelo qual nós não conseguimos viver de forma adequada diante de Deus em pureza. O que eu quero dizer com isso? Nós não sabemos para onde vamos. Nós não sabemos quem Deus é. Nós não sabemos quem Cristo é.
Por que há uma acomodação da igreja de uma forma geral e, ao mesmo tempo, um desprendimento daqueles que são mais jovens e não entendem essa tradição e vivem para o mundo de forma atrevida, avarenta, egoísta, de forma no qual eles vivem para si mesmos? Porque não se sabe quem Deus é e não se sabe quem Cristo é. A figura que nós temos de Cristo é da teologia da libertação. A figura que nós temos de Cristo é a figura da teologia da esperança, que é um Jesus Cristo que veio para te ajudar a viver melhor nesse mundo complicado. É um Jesus Cristo que veio para te servir, mas não no sentido de te oferecer a revelação de Deus, mas de ser um grande psicólogo, no qual você senta hoje à noite aqui e você vai ouvir palavras de consolo para te dar sustentação e viver uma vida lá fora. Porque a vida lá fora é que importa, e não a vida com Cristo Jesus. Como se a gente pudesse também fazer essa separação de dentro e fora. A questão é que nós vivemos para nos servir. E se Cristo não nos serve, se a igreja não nos serve, se a mensagem não nos serve, ela não é mensagem de verdade. A grande luta que nós temos como pastores, como liderança de igreja, é exatamente tentar ter uma mensagem relevante, uma mensagem verdadeira em Cristo Jesus nos nossos púlpitos. E isso tem cada vez mais sumido. Exatamente porque nós estamos vivendo para satisfazer as nossas vontades e o nosso ego. E Jesus Cristo se torna, então, um super-herói fraco, sem superpoderes. Um super-herói que não nos ajuda como aqueles do cinema que fazem grandiosas coisas. Porque Jesus é bonzinho demais. Eu digo que nós não conhecemos Jesus Cristo e Apocalipse ele vem exatamente para trazer este conforto, no sentido de nos mostrar quem Jesus Cristo é e o que irá acontecer a partir da sua volta. Apocalipse 19 vem exatamente mostrar isso para a gente. E aqui nós estamos falando de um primeiro jantar, de uma primeira festa. Uma primeira festa onde nós vemos exatamente essa face de Cristo, aquele que nos chama para uma ceia junto com ele, reunido o seu povo e a sua igreja à boda do Cordeiro. É isso que a gente vai ver no grande louvor da numerosa multidão no versos 6 e 7. Observa comigo aqui. Então ouviu como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesmo já se ataviou. É interessante que a esposa está se ataviando. A esposa está se preparando, e a esposa aqui é uma referência à igreja que espera esse momento. Esses dias para trás, fazendo um estudo sobre Atos na minha igreja, eles estavam questionando aquela ideia das pessoas venderem as coisas para ajudar um ao outro, que isso só aconteceu porque eles achavam que Jesus ia voltar amanhã. Eu pergunto para vocês, o que mudou atualmente? A gente não espera que Jesus possa voltar amanhã? Ou isso é uma ilusão? É somente uma historinha para que você tenha esperança? Será que essa expectativa sumiu do seu coração? Será que nós não entendemos aquela mensagem que falamos aqui nos púlpitos reformados, que Jesus está voltando? Não é a mesma característica daquele povo do Novo Testamento, da igreja primitiva? Onde é que nós perdemos isso no caminho? Ou acreditamos que isso é uma historinha de ninar que nos vai dar uma esperança para vivermos melhor lá fora? Eu creio nisso, que isso é verdade. E Jesus está voltando. Essa alegria tem que estar em nós, porque Ele está voltando. Essa igreja se atavia, se prepara para esse momento. E onde está essa preparação? Nós estamos ainda com roupa de casa. Estamos ainda sem esperar essa festa. Nós não nos alegramos. Pelo contrário, estamos carentes e tristes em relação a tudo que acontece. Porque não há esperança mais da volta de Cristo. Nós precisamos estar nos preparando para esse grande casamento que em breve virá, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente, puro. O vestido que foi dado a essa noiva não foi um vestido que ela comprou. Foi o noivo que comprou. Foi o noivo que deu para ela pelo sacrifício, pela morte e pelo sangue dele derramado. E agora nós temos condições de vestir essa roupa, essa pureza que a igreja tanto precisa para demonstrar que o noivo está chegando.
Por que a gente tem que estar preparado? Porque o noivo está chegando. E essa mensagem Apocalipse traz o tempo todo. No verso 9, ele vai dizer o seguinte: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados ou sortudos, ou aqueles que têm uma boa sorte, são aqueles que são chamados para esse casamento. Aqueles que são chamados para essa festa. Mas não são todos que vão ser chamados. Não estão todos que estão se preparando. E aqui, a partir do verso 11, nós vamos ver a face daquele que voltará. Jesus Cristo, nosso Senhor. Leia comigo o verso 11. Nós vamos ver agora o que vai acontecer com aqueles que não foram chamados a essa boda, a esse casamento. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. A primeira coisa, ele vai falar de um cavaleiro que é fiel e verdadeiro. Nele está a fidelidade, nele está a verdade. Esse cavaleiro, então, vem exatamente para fazer duas coisas que são colocadas aí no verso 11. Quais são as coisas? Ele julga e peleja, ele luta. Ele vai vir para julgar e para lutar. Jesus Cristo não vai vir para trazer uma mensagem de esperança ao povo, pelo contrário, ele vai executar a mensagem pelo qual pregamos e esperamos, que é a mensagem de justiça e de luta, de juízo, de encerramento de tudo que é mal neste mundo. E o texto continua dizendo, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Aqui figuras de Apocalipse para falar exatamente do seu poder. Os olhos de chama são olhos que depuram, que limpam, que conseguem encontrar a sujeira mais escondida para purificação. São olhos de julgamento. E aqui esses olhos estão ligados exatamente ao poder do próprio Cristo que voltará. E na sua cabeça há muitas diademas. Ou seja, ele é rei sobre todo o rei. Sobre todos os reis. A sua coroa e as coroas da sua cabeça demonstram que não há nenhum soberano na terra que não esteja debaixo do poder desse Jesus Cristo. Desse que é chamado de fiel e verdadeiro. Ele tem um nome que ninguém conhece, o nome do verdadeiro Deus, o nome impronunciável, o nome de Yahvé. Aquele que só é representado, ou é demonstrado, ou é revelado à igreja, a sua noiva, a noiva do Cordeiro. Ele está vestido, verso 13 vai dizer, com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. João vai falar isso lá no Evangelho, que ele é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. É uma referência clara a Jesus Cristo, e o seu manto está manchado de sangue, está manchado de tinto. Aqui a tradução pode ser salpicada ou pode ser encharcada. Mas independente de como vai ser feita essa tradução, a questão é, o sangue que está na sua roupa demonstra a morte que é necessária para que haja vida, a justiça que deve ser feita a partir da sua crucificação. Verso 14 continua dizendo, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem é que vem atrás dele? Um grande exército. Um grande exército agora atrás desse Jesus Cristo. E eles estão vestidos de quê? De linho finíssimo, branco, puro. Quem é que se vestiu assim agora mesmo? A gente acabou de ler. A igreja. Foram aqueles que foram chamados para o casamento. São aqueles que foram chamados para a festa. Essa festa foi feita, essa união da igreja de Jesus Cristo com o próprio Cristo foi feita e agora ele desce para julgar a terra e atrás dele nós temos um grande exército chamado igreja. Esse exército está atrás dele. No verso 15 ele continua contando essa cena toda. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito Rei dos Reis e Senhor
dos senhores. Aqui está a missão desse Jesus. Aqui está o que ele deve fazer. Ele tem como missão exatamente ferir as nações, algo que está prometido lá já no Salmo 2, no Antigo Testamento, no qual com cetro de ferro ele vai ferir todos aqueles que se levantaram contra ele e não se dobraram diante dele como rei. E não só ferir essas nações, mas também foi dado a ele a missão de pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Os irmãos sabem o que é lagar, né? Aqui tem muito italiano, eu descendente de italiano. Lagar é aquela bacia de madeira onde você colocava as uvas. Se eu errar alguma coisa, vocês me corrijam, tá? Eu não tenho esse sangue italiano, pelo menos não tão próximo. E ali se fazia aquele ritual no qual se esmagava as uvas para que você tivesse o vinho depois desse ritual, depois dessa festa que se fazia. Quando ele fala do lagar do furor, da ira de Deus, o que ele está se referindo? Quem é que vai estar ali para ser esmagado como uva e o sangue derramado para encher a taça da ira do furor de Deus? São todos aqueles que não foram convidados para a festa do Cordeiro. A imagem que nós temos de Jesus é aquela imagem caridosa, mas a próxima vez que a gente vê ele pessoalmente, ele virá para pisar o lagar da ira de Deus. Esse Jesus Cristo não é apresentado. Esse Jesus Cristo não é conhecido. E talvez por isso o atrevimento daqueles que não conhecem a Jesus. Tem no seu manto, na sua coxa, o nome escrito: Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há ninguém acima dele. Não há ninguém que tem poder acima dele. Essa identificação é para que todos possam reconhecer. E aí vem a grande chamada, a última chamada daquilo que irá acontecer logo após dessa volta, dessa vinda junto com o povo dele. No verso 17: Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Isso aqui parece ser uma boa notícia. Nós temos um anjo agora de pé no sol, onde todos possam ver, e ele clama às aves do céu, dizendo: Vinde, venham para a ceia de Deus. Uma nova festa vai ser feita, um novo jantar vai ser oferecido. Nós vimos um primeiro jantar, agora um novo jantar está sendo oferecido, uma nova ceia está sendo oferecida. E aí no verso 18 vai falar o que vai ser servido nessa ceia. Para que comais carnes de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. O que vai ser oferecido nessa ceia são a carne de todos aqueles que não foram chamados para a boda do Cordeiro. É aterrorizante quando a gente olha uma situação dessa. Aqui, o princípio de igualdade que tantos querem vai ser estabelecido. Todos vão virar comida de corvos e urubus. Todos vão ser iguais, desde os reis até o escravo. Todos sendo servidos às aves. Essa é a grande chamada. Verso 19, então, acontece, agora não é só a chamada, mas a própria cena em si, que vai ser discorrida e contada para nós a partir de João. Ele diz: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Os povos então se reúnem para vencer esse rei, esse Senhor dos Senhores, dizendo: Nós não vamos nos render, nós vamos lutar. Mas qual o desfecho dessa luta? Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. Primeiro a cabeça dessa serpente é cortada, e ela é jogada dentro do lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Então esse profeta e as bestas são jogados. Os poderes do mundo agora são destronados, para que o Rei dos Reis e Senhores dos Senhores possa se assentar no seu lugar de direito,
que ele conquistou a partir da sua morte e ressurreição. Os restantes, verso 21, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no seu cavalo. Quem é que vence a batalha? É o exército? São aqueles que estão vestidos de linho que vão lutar? É aqui que acontece a grande tribulação da igreja, da guerra do Armagedon? Não. Quem é que destrói todo o exército inimigo? Jesus Cristo. Com a força do seu poder, com a espada que sai da sua boca, a palavra que sai da sua boca. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Nós temos que olhar para o nosso Jesus Cristo como ele realmente é. Não criar na nossa cabeça uma deidade que está mais ligada aos meus sentimentos e à minha emoção. Como é que eu pego um texto desse de Apocalipse 19 e posso torcê-lo ao ponto de ter como objetivo te confortar em relação às coisas que você vive no mundo? O seu conforto não pode estar ligado ao seu bem-estar lá fora. O seu conforto tem que estar ligado a essa promessa que o seu rei está voltando e vai pôr ordem nesse mundo. A justiça que tanto clamamos, o fim da corrupção que tanto queremos, o fim da morte e das doenças. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso querer. Esse é o Jesus, que é o Rei dos Reis, que só não voltou, porque ainda há irmãos nossos que não foram reunidos nessa congregação. Quando estudamos o fim dos tempos, quando estudamos a escatologia, nós temos que trazer essa verdadeira esperança. Não a esperança que vai me fazer dormir bem à noite, mas a esperança que vai me fazer acordar todo dia e saber, hoje Jesus pode voltar. Onde está essa mensagem? Onde ela foi guardada? Por que escolhemos textos que são interessantes para nós e abandonamos aquilo que é a essência do Evangelho? Que é a nossa salvação em Cristo Jesus, mas a nossa restauração na volta e juízo do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aqui eu lembro muito bem do Salmo 24, que eu já devo ter citado, porque toda pregação minha eu cito esse salmo, que diz: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, forte e poderoso. E é interessante que agora as portas da cidade celestial são abertas. Da grande Jerusalém, da nova Jerusalém. E o rei volta vitorioso da batalha, trazendo consigo todos aqueles que um dia o buscaram, como buscam o Deus de Jacó. É isso que o Salmo 24 trata, é disso que o Salmo 24 trata. A guerra se findou e houve um herói. E esse herói se chama Jesus Cristo. Nós não conseguimos conhecer o mundo à nossa volta, nós estamos perdidos nos nossos relacionamentos, nós estamos perdidos em relação à nossa questão emocional, porque não tememos a Deus. Porque não tememos quem Jesus Cristo é. E aqui não estou falando para estabelecermos uma caça às bruxas ou uma tentativa de ter a pureza plena, mas no entendimento de que nós temos uma esperança e uma mensagem que precisa ser pregada, ouvida e vivida. Meu coração está ligado aqui, ao meu sucesso, nos meus poucos 80 anos de vida, se é que eu vou viver tudo isso? Ou na volta de Cristo Jesus, o meu Senhor? É nisso que eu me agarro. É nisso que eu acredito. É por isso que eu vivo. E eu sei quem me salvou. Eu sei quem é poderoso para me guardar. Não é esse Jesus pintado nas paredes de igrejas e de religiões que tentam satisfazer a vontade do homem perverso, mas é o Jesus Cristo revelado nas Escrituras, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que possamos compreender quem é o nosso Rei. Que possamos compreender quem é o nosso Senhor, porque é isso que Apocalipse tenta mostrar para nós do começo ao fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. E é interessante que a Bíblia acaba exatamente com esse texto. E eu queria ler com os irmãos Apocalipse 22, o verso 18, 19 e 20. É muito interessante que a Bíblia se encerra com esse texto.
a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. É uma ameaça para aqueles que querem distorcer a palavra de Deus ao seu bel prazer. Nós não temos esse direito. Ele continua dizendo: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, a cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essas são palavras de Deus. Se não cremos nisso, então é melhor jogarmos as Bíblias que nós temos em casa fora e tentarmos viver por um outro princípio. Agora, se você se diz cristão, você precisa ouvir essa palavra. Porque há 2 jantares. Há 2 jantares. Em um deles, você é convidado. Em outro deles, você é comida. Qual deles você vai participar? Que possamos pensar exatamente sobre o nosso futuro. Que ele esteja em Cristo Jesus, mas para a salvação e não para o juízo. Que Deus possa abençoar cada um dos meus irmãos. Apocalipse ele tem esse objetivo de nos trazer esse temor do Senhor, mas nos confortar com a salvação, com o sacrifício dele. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, te louvamos porque o Senhor tem nos trazido nessa noite o conforto de que a tua palavra é verdadeira, de que nós estamos aqui por um motivo, que nós estamos aqui, ó Pai, com um propósito muito claro, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui como testemunhas do Senhor e este é o espírito de profecia, como diz João, que o nosso Senhor Jesus Cristo está para voltar. Não estamos aqui para nos dobrar diante de nada nesse mundo que seja religioso ou espiritual. Nós estamos aqui para nos dobrar diante de Jesus Cristo, o nosso Rei. E quando cantamos, e quando louvamos a Deus dizendo que queremos estar perto de Ti, Senhor, que possamos perceber quem é Jesus, o nosso Senhor. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é aquele, ó Pai, que tem todo o domínio da criação nas suas mãos, que sustenta a criação pela palavra do Teu poder, que está sentado à destra de Deus e tem o cetro de ferro para reinar sobre todas as nações. Que possamos compreender, ó Pai, quem é Jesus Cristo, quem é o nosso Deus, quem é o Senhor. Que possamos viver a partir dessa concepção, na esperança da volta do nosso Jesus Cristo. Que isso seja algo, ó Pai, que todo dia eu acordo na esperança de ver não só o sol nascendo, mas eu sendo chamado para subir aos céus e comemorar em alegria a boda do Cordeiro. Que possamos, ó Pai, viver nessa esperança, nesse querer, orando por isso todos os dias e trabalhando para que o número dos eleitos seja alcançado e assim, ó Pai, seja abreviado os nossos dias maus e que possamos usufruir da volta e da restauração em Cristo Jesus. Que Jesus seja honrado, que Jesus seja respeitado, que as autoridades que falam em nome de Cristo, verdadeiramente falam em nome de Cristo, possam, ó Pai, tomar a direção da Tua igreja. Que nós possamos não nos render mais a falácias e falsos profetas. Que possamos nos entregar somente à palavra daquele que é fiel e verdadeiro. Aquele que é o Verbo de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que toda a nossa mensagem aponte para isso, que toda a nossa palavra aponte para isso, que toda a nossa prática aponte para isso. E que deixemos para trás o nosso orgulho, que deixemos para trás o nosso egoísmo, a nossa avareza, o nosso atrevimento, e que possamos nos entregar plenamente nas Tuas mãos. Te louvo, Pai, por esta igreja. Que o Senhor abençoe cada dia mais aqueles que estão aqui. Que têm demonstrado, a partir daquilo que fizeram de forma física nessa igreja, que querem viver para o Senhor. Mas que a beleza dessa igreja se traduza nos atos dela para a salvação de muitos da ceia do Senhor no último dia. A ceia no qual o mal será limpado juntamente com todos aqueles que praticam esse mal.
Te louvamos, ó Pai, por esta mensagem e pela revelação em Apocalipse. Que possamos ter a coragem de ler e aprender pela Tua palavra. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.